Quem achou diz amém. Amém. Quem achou diz amém. Amém. Quem está procurando diga aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Antes de eu começar a pregar nesta noite, eu vou dar uma oportunidade para o presbítero Ricardo louvar o Senhor. Recebo ele com palmas bem alegres para o Senhor Jesus. O presbítero Ricardo está sem voz, irmãos. Então, vamos dar abertura então na pregação de hoje, amém? Mas antes, vamos fazer um minutinho de oração para que o Espírito Santo venha confirmar essa palavra, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos se colocam de pé. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco aqui, Senhor Deus, diante da tua poderosa presença. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente, que o Senhor venha me encher do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Deus, fala comigo, fala com a tua igreja de uma maneira poderosa, de uma maneira diferenciada. Espírito Santo, usa minha boca, usa minha vida nesta noite, Senhor, para transmitir uma mensagem, meu Pai, que saia do teu trono. Meu Deus amado, que eu venha ser um canal de bênção aqui nesta noite. Eu não conheço, meu Pai amado, a vida de ninguém que está aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que cada um necessita. O Senhor sabe, meu Pai amado, o propósito de cada um que está aqui. Por isso eu lhe peço, meu Pai amado, traga a resposta. Traga, meu Pai amado, uma mensagem, meu Deus, para o coração desta mulher, para o coração deste homem, para o coração deste jovem que está aqui, Senhor. Realiza, meu Pai amado, a grande obra que pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Só quem orou com fé, glorifique e exalte a Deus com palmas. Irmãos, eu separei essa mensagem em 4 partes, amém? A parte A, parte B, parte C e parte D, irmãos. Sabemos que o livro de Isaías foi monografado pelo profeta com o nome Isaías. E sabemos, meus amados irmãos, que este profeta foi um dos profetas que mais apontou, foi o profeta que mais profetizou acerca de Cristo, acerca da vida, do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O livro de Isaías tem um título como o Evangelho no Antigo Testamento. E o profeta Isaías, ele tem por título como profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais profetizou a respeito do Senhor Jesus Cristo. E o profeta Isaías teve a oportunidade de monografar aqui, no capítulo 43 e no versículo 13, a respeito da grandeza de Deus, a respeito de um Deus transcendental, de um Deus dominador e controlador do universo e controlador de todo o mundo, e um Deus que pode fazer todas as coisas, um Deus que é o Todo-Poderoso. Na parte A do versículo, vamos ler: ainda antes que houvesse dia. Nesta parte nós podemos entender que o nosso Deus é um Deus pré-existente. Antes que o primeiro homem pisasse nessa terra, ele já era Deus. Antes dos animais existirem, o Senhor é Deus. Antes de ter sido formado as águas, os céus, a terra e tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra, o Senhor é Deus e já existia. E eu fico pensando, meus amados irmãos, como um ser humano limitado, como um ser humano tão frágil, tão miserável, pode falar para si mesmo que não depende de Deus, que não precisa de Deus e que
já é autossuficiente e que não precisa de Deus para governar a vida dele. Quando uma pessoa fala que não precisa de Deus, é a mesma coisa de um celular falar que não precisa de carregador. Se um celular ficar sem carregar, vai chegar uma hora que ele vai perder energia, vai perder a carga e vai desligar. Assim acontece na vida espiritual de todo ser humano que não se conecta com Deus, que não tem um relacionamento com Deus, que acha que não precisa do Criador na vida dele. Vai chegar um tempo que ele vai perder a sua energia, vai perder a sua carga e vai morrer espiritualmente. Vai viver uma vida depressiva, vai viver uma vida vazia, uma vida triste, uma vida amargurada, porque na realidade nós somos, o nosso Deus é a nossa origem, nós viemos de Deus, nós necessitamos dele, porque Ele é a nossa vida, Ele é o fôlego que nós respiramos, e sem Deus estamos sujeitos a morrer, sem Deus estamos sujeitos a cair, a perecer, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa origem, Ele é tudo que nós precisamos. Podemos ver que o nosso Deus, Ele não existe, Ele é, porque na realidade algo que existe, Ele teve uma origem, Ele teve um início, então esse algo existe. Mas como o nosso Deus nunca teve um início, Ele não existe, Ele simplesmente é. Porque o nosso Deus não está limitado ao nosso tempo, que se chama Cronos. O nosso Deus, Ele não é limitado ao dia, aos meses, aos anos. Não, nós que estamos limitados ao tempo. O nosso Deus vive na eternidade. O nosso Deus vive na eternidade de eternidade. O nosso Deus é o Criador do tempo e não o tempo que criou Deus. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele é o princípio de tudo. Ele é a origem de todas as coisas. E nós somos a origem de Deus. Como eu digo, se nós tirarmos uma árvore da terra, a árvore ela morre. Se alguém tirar um peixe da água, o peixe vai morrer. Assim somos nós, quando saímos da presença de Deus. Porque na verdade o homem, ele foi criado para se satisfazer em Deus. Agora você entende porque nos dias de hoje existem tantos vícios. Muitas pessoas viciadas em drogas, em cigarros, em bebidas. Porque ele tenta se satisfazer em coisas momentâneas. Ele tenta de alguma forma se satisfazer, mas não consegue. É um abismo puxando outro abismo. Ele vive uma vida sem saída. Porque na verdade nós só conseguimos se satisfazer em Deus. Porque Deus é aquele que nos satisfaz de dentro para fora. Porque Ele é verdadeiro. As coisas desse mundo nos satisfaz de fora para dentro. Porque são coisas de aparência. São coisas mentirosas. São coisas que prometem um prazer momentâneo, mas que traz um vazio, que traz uma angústia. É isso que o diabo oferece. Coisas momentâneas, coisas sem fundamentos, coisas que só nos traz tristeza e angústia. Por isso, quando nós estamos sentindo um vazio dentro de nós, quando estamos passando por dias de luta, de tristeza, é onde a gente precisamos buscar a Deus. É onde nós precisamos demonstrar para o Senhor que nós somos dependentes dEle, porque Ele é a nossa alegria. Ele é aquele que Ele é o único que preenche o vazio do nosso coração. Podemos perceber que o nosso Deus, Ele é um Deus transcendental. O que é transcendente, o que é a transcendência, é algo que vai além, é algo que está acima, é algo soberano. O nosso Deus, meus amados irmãos, Ele é um Deus que está acima da criação. Ele é um Deus que está além da criação. Ele é o que está além do universo. Ele é o que está além do ser humano.
alturas. Em Isaías capítulo 40, versículo 12, diz: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? O nosso Deus é um Deus transcendente, Ele é grande, irmãos. Ele vai além da criação. Olha que lindo. Se vocês forem pesquisar qual é a maior estrela do universo, vocês vão se deparar com uma estrela chamada VY Canis Majoris. Essa estrela tem 2.100 vezes maior, tem um tamanho 2.100 vezes maior que o Sol. Sabe quantos planetas Terras caberiam dentro dessa estrela? 3 bilhões de planetas Terras para caber dentro dessa estrela. E quem criou essa estrela? Foi Deus. A nossa mente não consegue raciocinar o tamanho dessa estrela que Deus criou com as próprias mãos. Se o Sol já é daquele tamanho, já tem aquele tamanho estupendo, magnífico, agora imagina essa estrela, que o tamanho dela é 2.100 vezes maior que o Sol. Esse é o nosso Deus. É o Deus que a gente serve. É um Deus gigante, é um Deus soberano. É só Ele que tem a capacidade de criar uma estrela desse tamanho. É só Deus que tem a capacidade de dar vida. É só Deus que tem a capacidade de gerar uma vida dentro de uma mulher. Porque o nosso Deus, Ele é transcendente, Ele é grande, Ele é forte. Aleluia, glória a Deus. Parte B do versículo: eu sou. Ainda antes que houvesse dia. Parte B: eu sou. Irmãos, Ele é. E o nosso Deus, Ele se revela a nós conforme a situação que nós estamos passando. Está no deserto, Ele é a sua providência. Está angustiado, Ele é o seu socorro bem presente. Está com fome, Ele é o pão da vida. Está com sede, eu sou a água da vida. Está fraco, eu sou a sua força. Está caído, eu sou aquele que te levanta. Está ferido, eu sou aquele que te cura. Aleluia, glórias a Deus. Entra no capítulo 3 e versículo 14: eu sou o que sou. Ele é tudo que nós necessitamos. Ele é tudo o que temos. O dinheiro não compra a saúde. O dinheiro não compra a felicidade. Os luxos dessa terra tudo passa. As alegrias terrenas passam. Mas nosso Deus é tudo que temos. Ele é a nossa paz verdadeira. Ele é a nossa alegria verdadeira. Ele é aquele que preenche o nosso vazio. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa saúde. Ele é o que nós precisamos da parte dele. Ele é, Ele faz, Ele pode, Ele abre porta, Ele fecha porta, Ele abre caminho, Ele fecha caminho, Ele coloca, Ele tira. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é. Nós não somos nada. Somos dependentes desse Deus que é e que tudo pode. Ele é tudo que precisamos. E nós dependemos dele. Na parte C do versículo: ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Em Salmos capítulo 66, versículo 3, a palavra do Senhor diz: os filhos de Deus rasteiam diante do poder. Em Isaías capítulo 66, verso 1: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Deus está sentado no seu trono e os pés dele estão sobre a terra.
a sua autonomia. Ele sentava no trono e colocava os pés sobre esse cabelo com os nomes de todos os seus inimigos. Agora o nosso Deus, Ele está sentado no trono com os pés sobre a terra. Sabe o que isso significa? Ninguém é contra Deus. Ninguém pode contra Ele. Não existe inimigos que podem combater contra o nosso Deus, porque o nosso Deus está acima dos inimigos. E como lemos, os inimigos rastejam diante do Deus Todo-Poderoso. Deus está com os pés sobre todos aqueles que zombam dele, sobre todos aqueles que escarneiam dele, sobre todos aqueles que blasfemam contra ele, que zombam das Sagradas Escrituras. Deus está com os pés em cima deles, porque eles não têm vantagem contra Deus. Eles são apenas seres humanos, barros, frágeis, mortais, não podem nada. Como em Apocalipse diz, são miseráveis, desgraçados, cegos e nu. Esse é o homem diante do Deus Todo-Poderoso. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Sabe o que eu posso entender por isso? Deus, Ele dá o pastoreado. Deus dá uma igreja para alguém pastorear, mas Deus também tira. Deus tem o controle sobre tudo. Deus tem o domínio sobre a igreja, sobre as nações, sobre os reinados. Deus tem o controle no universo. Deus tem o controle no mundo. Deus, Ele domina e controla aqueles que estão na presidência, aqueles que estão nos reinados, aqueles que estão na igreja. Deus, Ele tem o domínio e o poder, e é Ele quem tira, é Ele quem põe, é Ele que honra, é Ele que desonra, é Ele que tem o controle na minha e na sua vida. Ele controla os seus passos, Ele controla o seu caminho, Ele controla os seus pensamentos, Ele controla a sua vida lá no seu trabalho. Ele tem os seus problemas na palma da mão dele. Nada saiu do seu domínio, nada saiu do seu controle. E tem pessoas que pensam, que acham que os seus problemas são maiores que Deus. Tem pessoas que olham para os seus problemas, mas não olham para Deus. Tem pessoas que se esquecem que o nosso Deus é maior que o câncer. Tem pessoas que se esquecem que o nosso Deus é maior que os nossos problemas, que as nossas dificuldades. As pessoas confiam mais no homem do que no Criador. As pessoas confiam mais na força do seu braço do que confiar na força do braço do Senhor. É por isso que não sai do lugar. É por isso que não prospera. Como eu disse, Deus, Ele tem o controle de tudo. Nada saiu do controle das mãos dele. Eu fico lembrando, o nosso Deus, Ele deu a oportunidade para o rei Saul reinar sobre Israel. O rei Saul, por sua vez, foi desobediente, rebelde contra o Senhor e não cumpriu o mandamento de Deus. E sabe o que Deus fez? Tirou Saul e colocou Davi. Porque é Ele que tem o controle, Ele que tem o domínio. Lembra do rei Nabucodonosor? É tão lindo. Ele estava achando que a cidade de Babilônia era belíssima por causa da magnificência da glória das suas mãos. Deus tirou ele lá e fez ele pastar lá no campo e comer o capim. Porque Ele tem o domínio sobre as nações e sobre os reinados e coloca quem quer. Aleluia, glória. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que estão tão ligadas com cargos, estão tão ligadas com título, estão tão ligadas com posições,
falando assim, a igreja é minha? A minha igreja, o meu altar. Já ouviu alguém falando isso? Quem morreu pela igreja foi o Senhor Jesus. Quem deu a vida pela igreja foi o Senhor Jesus. Quem salvou a igreja, a humanidade, foi o Senhor Jesus. A igreja é dele. Ele ainda tem o domínio sobre a igreja. Ele ainda tem o controle sobre a igreja. Ele ainda é a autoridade máxima e suprema da igreja. E se Deus quiser falar, Ele vai falar. Se Deus quiser exortar, Ele vai exortar. Se Deus quiser repreender, Ele vai repreender. E Ele levanta quem Ele quiser. Quem Ele quiser para falar a verdade, para pregar a verdade, Ele levanta quem Ele quiser. Porque Ele usa o homem da maneira como Ele quiser e da forma que lhe apraz. Porque Ele é a autoridade máxima. Ele é o Supremo que está acima da igreja. Lembra em Apocalipse, quando o Senhor Jesus disse: eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais. E eu sou aquele que carrega na palma da mão as 7 estrelas. Quem carrega a igreja não é o pastor, não é o obreiro, é o Senhor Jesus. Quem carrega os pastores na palma da mão não é político, não é empresário, é o Senhor Jesus. E muitos, infelizmente muitos, têm se vendido para políticos, têm se vendido para empresários, distorcendo a palavra, ou mentindo a verdade para querer agradar a massa, para querer agradar os magnatas, rebeldes, pecaminosos, para querer ganhar multidões. Infelizmente, muitos dos nossos pregadores já têm se vendido para a fama, já têm se vendido para o sistema, e não tem mais coragem de abrir a boca e pregar aquilo que Deus manda. Tem se esquecido de quem foi aquele que levantou ele. Tem se esquecido de quem foi que levantou ele para a obra. Tem se esquecido de quem foi que saiu o chamado, a vocação. Aleluia. Hoje vivemos em uma época da igreja onde os pregadores viraram fantoches, onde os pregadores viraram artistas, onde os pregadores sobem no altar e parece stand-up, parece aqueles stand-up de coach, de pregadores motivacionais. Hoje o altar tem virado uma palhaçada. Hoje muitas igrejas têm virado circo. Feche seus olhos. Deus está olhando para tudo isso. Deus está observando tudo isso, porque Ele é aquele que anda nos 7 castiçais. Ele é aquele que anda no meio das 7 igrejas. E Ele está passando em revista. Ele está vendo a palhaçada gospel. Ele está vendo o sistema mudando, entrando nas igrejas. Ele está observando os botes, os joios crescendo dentro da igreja e blasfemando contra a palavra, trazendo o mundo para dentro da igreja. E ele está vendo pastores que deixam cantores mundanos subir em cima do altar e cantar. Deus está vendo pessoas, pastores dentro da igreja, deixando pessoas ímpias subir em cima do altar. A igreja é santa, o Espírito é santo, a palavra é santa. O santo e o profano não andam junto, a luz e as trevas não andam junto. Deus quer separação. Deus quer olhar e ver quem é justo e quem é ímpio, quem é servo e quem é serva, quem é fiel e quem é infiel, quem é justo e quem é ímpio. Deus está querendo ver, cadê a diferença? Cadê a diferença? Porque
As pessoas não tremem mais diante da santidade de Deus. As pessoas não tremam mais diante da palavra. As pessoas não se preocupam mais em obedecer a Deus. E como Saul foi retirado da sua posição, porque foi rebelde com Deus, muitos pastores, preste atenção, muitas pessoas que estão ocupando posições, Deus vai começar a tirar um por um, que estão em rebelião, que estão em desobediência. Deus vai tirar um por um, porque não estão mais vivendo a luz da palavra. Tem gente que pensa que não é substituível. Tem gente que pensa que Deus não substitui. Tem gente que pensa que vai viver em manzelas e que Deus não vai cobrar. Eita glória! Uma hora o boleto vai chegar. A conta uma hora vai chegar. Porque Deus ele está dando oportunidade. Deus ele está dando chance. E as pessoas estão brincando com a palavra. As pessoas estão brincando de igreja. Quem vai fazer escapar das mãos? Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? 4 palmas para o Senhor. Deus ele tem todo o controle. Quando você vai ver, quando você vai meditar nas histórias da Bíblia, quem foi que fez o sol parar durante 24 horas? Quem foi que abriu o mar vermelho para Israel passar? Quem foi que fez não descer uma gota de orvalho durante 3 anos? Quem foi que enviou as 10 pragas no Egito e humilhou a cada um deus falso que os egípcios idolatravam? Quem foi que fez chover durante 40 dias e 40 noites? Quem foi que fez sair? Quem foi que fez chover saraiva e fogo lá na cidade de Sodoma e Gomorra? Quem andou em cima das águas e desafiou as leis da física? Quem multiplicou 5 pães e 2 peixes? Quem fez o morto ressuscitar? Quem criou os céus e a terra? Quem criou o universo? Quem foi que fez tudo isso a não ser o nosso Deus? Diante desse Deus a terra treme, as montanhas se abalam, as pessoas caem com seus rostos por terra. Sabe o que me assusta hoje, irmãzinha? As pessoas falam que a manifestação de Deus nas igrejas hoje em dia é rodar, é pular, é subir em cima de banco. Enquanto quando a presença de Deus se manifestava na Bíblia, as pessoas caíam com seus rostos por terra. Quando Isaías viu a presença do Deus assentado sobre o seu trono, sabe o que ele falou? Ai de mim, que eu vejo o Senhor. Eu sou um homem de impuros lábios e habito entre um pouco de lábios impuros, e eu vou perecer, porque eu vi o Senhor. João, quando viu a presença de Deus lá em Apocalipse, caiu com seu rosto por terra. Daniel desmaiou quando viu a presença de Deus. Agora você quer vir me falar que quando as pessoas começam a rodar, subir em banco, pendurar em pilar, fala que é manifestando o poder de Deus? Fala que é manifestação, a gente é assim, a gente tem sensibilidade a sentir a presença do Espírito Santo, mas tudo é com ordem e decência. A gente se sente a presença e não a manifestação, a gente sente a presença. Porque quando alguém
tiver a oportunidade de sentir a manifestação de Deus, até as pernas vão começar a tremer. Tem virado circo as igrejas, gente. As pessoas vêm na igreja para serem salvas, para ouvir a palavra, para sentir a glória de Deus. Mas hoje estão tirando a palavra dos altares e estão pregando mensagens de alta ajuda. Por que vocês acham que hoje está pondo o jogo de luz? Por que vocês acham que hoje estão enchendo a casa de Deus com barulho? Feche seus olhos. Por que vocês acham que hoje estão modernizando a igreja? Por que vocês acham? Porque se as igrejas não estão conseguindo trazer a presença do Espírito Santo, então vamos trabalhar com a emoção delas. Vamos fazer elas pular, rodar na carne. Vamos fazer elas cair no poder da carne. Mas não vai ter transformação. Não vai ter metanoia. Não vai ter transformação da mente nem do Espírito. Vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar na vida da mesma maneira. Vai ser crente aqui e mudando lá fora. Vai ser crente aqui dentro e um prostituto, um adulto lá fora. Não tem que adianta, irmão. As pessoas querem modernizar o templo e vir aqui com um templo que somos nós pobres, caindo aos pedaços. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como está o seu templo diante de Deus nessa noite? Como está o templo do Espírito Santo aí? Aleluia! Glória a Deus! As pessoas estão tão preocupadas com pedra, com prédio, com templo, e não está se preocupando mais com a sua vida com Deus. Oh, aleluia, glória a Deus! É tempo de nós se examinarmos. É tempo da gente lembrar de onde Deus nos tirou. É tempo da gente ter intimidade e relacionamento verdadeiro com Deus. Porque quantas e quantas pessoas que cantam dentro da igreja e lá fora cantam para o mundo. Quantas pessoas que estão aqui no coral de jovens e lá no mundo está dançando, está se prostituindo, está fornicando. Quantas pessoas que pregam aqui em cima do altar, mas lá fora dormem com a namorada, beijam a namorada. Quantas e quantas pessoas estão vivendo de aparência? Deus está vendo tudo. Irmãos, do que adianta a gente vir aqui dentro da igreja esquentar banco, viver de aparência, agradar os homens, ser visto pelos homens e não subir no dia do arrebatamento? Do que adiantou, meus amados irmãos, ficar com uma vida aqui dentro da igreja e lá fora ser outra coisa, cantar no coral, pregar, ser obreiro, ser obreira, ser membro e viver uma vida turva e não subir no dia do arrebatamento, irmão? Do que adiantou? Do que adiantou todo santo dia ir para a igreja e não buscar abandonar o pecado? Você sabe que é pecado e não abandona. Do que adianta vir para a igreja e não buscar transformação, não buscar a salvação de Jesus, não buscar conhecer a Deus de verdade, não buscar obedecer os mandamentos de Deus? Porque sabe, infelizmente muitas pessoas adoram Deus que não conhecem. Infelizmente muitas pessoas estão adorando um Deus que nem conhece. Muitas pessoas enchem a sua boca e falam: eu amo Jesus. Sabe o que a palavra do Senhor diz, se eu não me engano, em João capítulo 16, se eu não me engano, o Senhor Jesus disse: aquele que guarda os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama. Será que quando alguém abre a boca e fala que ama o Mestre, fala que ama o Senhor, obedece a palavra?
conforme a vontade dele? O Senhor Jesus disse: por que fala Senhor, Senhor? Por que me chama de Senhor, Senhor? E não faz o que eu digo, e não faz o que eu mando. Por que me chama de Senhor? Por que você me chama de Senhor? Sendo que o seu Senhor é Mamon, sendo que o seu Senhor é Belial, sendo que o seu Senhor é o mundo. Não dá para servir dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve o mundo. Ou ama a Deus, ou ama o mundo. Ou agrada um e despreza o outro. É assim que funciona. Porque tem muita gente que divide o altar. Tem gente que não abandona Deus por completo. Tem gente que divide o altar. Adora a Deus aqui dentro da igreja, e lá fora está servindo o mundo. Anda com o mundo, se veste com o mundo, fala como o mundo fala, entra onde o mundo entra. Está dividindo o altar. Assim como Arão e o povo de Israel fez lá em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. No mesmo tempo que adorava a Deus, outro tempo estava levantando bezerro de ouro. No mesmo momento que estava adorando a Deus, na mesma hora queria voltar para o Egito. Que hipocrisia. E o que me assusta quando eu vou meditar na palavra de Deus é que a Bíblia diz que o Senhor Jesus irá voltar quando a gente menos pensar. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai. Ele não falou orai e vigiai, ele falou vigiai e orai. E todas as coisas que eu vos digo é vigia. Vigia. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que o seu Senhor irá voltar para arrebatar a igreja. As pessoas hoje vivem na iniquidade e não sentem mais desejo de se arrepender. As pessoas já perderam o desejo de salvação, irmãos. Feche seus olhos. As pessoas já não têm mais desejo de morar no céu. As pessoas já não têm desejo de ser arrebatado. Porque quanto mais alguém está longe da presença de Deus, menos esperança ela tem, menos fé ela tem, menos desejo do céu ela tem. Porque o mundo e as coisas que nela há o sufoca, o prende. Quanto mais uma pessoa está longe da presença de Deus, ela está propícia a andar na escuridão e não chegar a lugar nenhum. Mas aqueles que não negam a Cristo, aqueles que dia após dia vivem ortodoxamente conforme a palavra, aqueles que renunciam à carne e os seus prazeres, aquele que abandona tudo, mas não abandona a presença de Deus, aqueles que andam no deserto, mas não olham para o que Deus faz, mas olham para o que Deus é, aquele que está perseverando na palavra, aquele que está perseverando na doutrina, este está tendo relacionamento verdadeiro com Deus, e vai ser como Enoque. Enoque andava com Deus, Enoque estava inserido em um mundo corrompido, Enoque estava inserido em um mundo cheio de pecado. Caim tinha matado Abel, Lameque tinha assassinado um homem, o mundo já estava tomado pelo pecado, mas mesmo assim Enoque andava com Deus. Que nós vamos ser servos e servas como Enoque. Ele está vivendo num mundo de pecado, mas o mundo de pecado não está dentro dele. Daniel estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Mas antes Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Deus, o que você quer dizer com isso? Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Ele quer relacionamento, Ele quer amizade, Ele quer andar com você. Mas para andar com Deus tem que renunciar. Para andar com Deus tem
que abandonar o pecado, o adultério, a prostituição, a fornicação. Porque a palavra diz que Deus é santo e convém que todos venham ser santos. Nós estamos em processo de santificação. Todos os dias somos santificados pela palavra, todos os dias somos santificados pelo sangue do Cordeiro, e devemos permanecer nessa santidade. Não volta para o lugar de onde Deus te tirou, porque Deus, Ele está com as mãos em cima de você. E sabe o que acontece muitas vezes? Somos nós que saímos debaixo das mãos do Senhor. Deus, Ele não abandona o homem, é o homem que abandona Ele. Aí quando o homem abandona Deus, ele começa a ser sujeito a muitos males. Começa a ficar doente, começa a ter portas fechadas, começa a ser uma pessoa depressiva, angustiada, e sabe o que acontece? Começa a colocar a culpa em Deus. Fala que Deus é carrasco, sendo que na verdade Ele apenas está colhendo aquilo que Ele plantou. A Bíblia diz: o homem vai colher aquilo que planta. Deus, Ele não obriga ninguém a ficar do lado dele, mas Deus também não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Digo graças a Deus, digo glória a Jesus. Agindo Ele, quem impedirá? Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Eu quero dizer para a amada igreja: Deus, Ele é maior que todos aqui. Deus é maior que Bolsonaro. Deus é maior que Lula. Deus é maior que Nero. Deus é maior que Hitler. Deus é maior que Napoleão. Deus é maior do que o Alexandre. Deus é maior do que todos aqueles que perseguiram a igreja. Deus é maior do que todos os governantes dessa terra. Deus, Ele é maior que o anticristo. Deus, Ele é maior que o falso profeta. Deus, Ele é maior que Satanás e seus anjos. Deus, Ele é maior, Ele é soberano. E quem vai impedir o agir dele? Se Deus quer transformar uma vida, quem é o homem que vai impedir? Olha para você ver, irmãos. Deus transformou um perseguidor da igreja em um dos maiores missionários. Sofreu perseguição, sofreu retaliação, mas ninguém impediu o agir de Deus na vida dele. Sofreu naufrágios, mas isso não impediu o agir de Deus na vida dele. Foi picado por uma víbora, mas isso não impediu o agir de Deus na vida dele. A igreja primitiva foi perseguida, foi presa, mas isso não impediu o agir de Deus na vida delas. Paulo e Silas foram presos dentro da prisão, mas ninguém impediu o agir de Deus lá dentro da prisão, porque foi lá dentro da prisão que Deus salvou o carcereiro. Oh, glórias a Deus, aleluia. Se Deus quiser abrir a porta, quem é o homem para fechar? Se Deus quiser honrar, quem é o homem para fazer cair? Se Deus que quer colocar uma posição, quem é o homem para derrubar? Quem é inveja? Quem é a palavra de maldição? O que é macumba? O que é candomblé para querer destruir uma vida de uma pessoa que tem vida com Deus? Pode levantar o inferno inteiro, mas levanta é para cair, porque é isso que Deus faz na vida de quem é fiel a Ele. Essa é a grandeza do nosso Deus. Eu fico pensando por que existem pessoas que abandonam um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão real. E
e se acham autossuficientes, se acham completas e que não precisam de Deus. Eu fico pensando, irmão Mário, como tem pessoas que têm coragem de abandonar a Deus. Se mesmo vivendo com Deus já está difícil, imagina fora da presença de Deus. O que Deus está falando com alguém aqui nesta noite é: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Aquele que está santo, santifique-se mais ainda. E aquele que está sujo, suje-se mais ainda. É sim, sim ou não, não. Agindo Deus, quem impedirá? A gente vê que hoje muitas pessoas estão perdendo a fé em Deus. Hoje as pessoas andam muito incrédulas. As pessoas estão tendo o seu amor esfriando. Hoje, oramos só dentro da igreja. Abrimos a Bíblia só dentro da igreja. Louvamos só dentro da igreja. E esquecemos que assim como a nossa carne necessita de água e de alimento para sobreviver, assim a nossa alma que depende de Cristo para ter vida. Deus, Ele quer agir na minha e na sua vida, mas muitas das vezes somos nós que atrasamos o trabalhar de Deus, porque muitas das vezes deixamos o primeiro amor, deixamos as práticas das primeiras obras, não priorizamos mais a Deus. Hoje a prioridade é celular, trabalho, dinheiro, família, preocupação com as coisas desse mundo, e deixamos de priorizar a Deus. Você já parou para pensar como era a sua intimidade com Deus nas madrugadas? Como era a sua intimidade com Deus nas manhãs quando você orava? Você já parou para pensar como era a sua vida quando você priorizava Deus? Quando Deus era tudo para você? Quando você não se via vivendo sem Deus? Quando você não se via vivendo sem orar, sem ler a palavra? Você se lembra daquela presença que você sentia antes na sua vida, lá dentro da sua casa, lá no seu quarto, quando você entrava, fechava as portas e começava a orar, e a presença de Deus se manifestava, a presença de Deus se manifestava na sua vida? Você se lembra como era tremendo as visões que Deus te dava, as revelações que Deus te passava? Não era diferente quando você priorizava Deus? A oração é a chave da vitória. E por que nós não oramos mais como antes? Se a oração é a chave da vitória, porque quando nós levantamos, a primeira coisa que nós fazemos é abrir o Instagram, abrir o Facebook, abrir o WhatsApp e conversar com os amigos, conversar com a família, enquanto o Espírito Santo de Deus está lá do nosso lado esperando você abrir a boca e conversar com Ele. Sendo que Ele é o único que pode resolver o seu problema. Muitas das vezes nós tentamos preencher um buraco dentro da nossa alma com vídeos no YouTube. Muitos assistem TikTok, Kawaii, para tentar preencher aquele vazio dentro de si, vendo vídeos engraçados na internet, vendo pregações, para tentar preencher o vazio que ele sente, mas não tem força de dobrar o joelho e começar a orar, começar a buscar a presença do Espírito Santo, começar a procurar, buscar de Deus o batismo com o Espírito Santo. É por isso que quando nós entramos na igreja, a igreja parece velório, a igreja parece, meus amados irmãos, funerária, mortos-vivos dentro da igreja. Eita, feche seus olhos. Hoje, muitos templos estão entrando pessoas mortas-vivas, porque na verdade
faz um chamado para alguém que está aqui nesta noite. Volte a ter comunhão com Deus lá dentro da sua casa. Volte a louvar a Deus lá dentro da sua casa. Porque enquanto você adora, enquanto você louva, enquanto você ora, aquele vazio que está dentro de você eu preencho. Aquela enfermidade que está dentro de você eu retiro. Aquilo que estava morto dentro de ti, eu ressuscito. Os seus planos, os seus projetos que só estão no papel, eu, se for da minha vontade, eu assino embaixo e cumpro na sua vida. Mas não abandono o relacionamento com Deus, não abandono a intimidade e comunhão com Deus, porque Deus é tudo que nós temos aqui, Deus é tudo que nós precisamos, Deus é tudo que a gente depende. Nós não dependemos de casamento, nós não dependemos de dinheiro, nós não dependemos de namorada, de namorado, nós não dependemos de trabalho, nós dependemos de Deus, porque quem tem Deus tem tudo na vida dele. Aleluia! É por isso que eu disse, irmãos, para estar na presença de um Deus tão grande, tão soberano, tão santo, porque um dos atributos, um dos caráteres de Deus, que ele levou ao terceiro grau de repetição, é a santidade dele. Santo, santo, santo. É por isso que para andar com Deus tem que ter renúncia. É por isso que para andar com Deus precisamos negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Porque o que nós sentimos na presença desse Deus, nós não sentimos em nenhum outro lugar. Sabe por quê? É tão difícil a gente estar com Deus. É tão difícil permanecer com Deus, né? Porque para estar com Deus precisa pagar um preço. Pagar um preço na oração, porque a oração é quando a gente abala o nosso ego. Quando nós oramos, ajoelhamos, é onde a gente reconhece a nossa fragilidade. É onde a gente reconhece a nossa dependência. É onde a gente reconhece que sem Deus nós não somos nada, nós não somos ninguém. Quando estamos na presença de Deus e nos ajoelhamos, nós reconhecemos que nós somos pó e cinza e nós não somos nada. Por isso que orar é muito difícil. Quando a gente oramos, nós entramos em uma guerra espiritual. Quando nós jejuamos também, oramos nas madrugadas, nós pagamos um preço. E vale a pena. Vale a pena pagar o preço para estar na presença de Deus. Vale a pena pagar o preço para ter comunhão com Deus. Vale a pena a gente abandonar tudo para ter Deus nas nossas vidas. Vale a pena. Porque quando uma família prioriza a palavra e prioriza a presença de Deus, o casal pode ver o vento que for, está alicerçado na rocha. Pode vir a luta que for, o casal está alicerçado na rocha. Pode vir tribulação que for, o cristão que tem comunhão com Deus está firme, está intacto, porque está fundamentado na rocha. Porque Cristo é a nossa base, Cristo é a nossa rocha. E sem Cristo, grande é a queda do homem sem Deus. E o diabo ele sabe do poder da oração. E por isso que ele tenta de todas as formas nos distrair, tirar o foco, apresentar os pratos. Porque ele sabe que se nós tivermos uma vida com Deus, ele não vai achar brecha na nossa vida. Porque todas as brechas serão fechadas. Prioriza a palavra de Deus dentro da sua casa. Prioriza a presença de Deus dentro da sua casa. Prioriza os mandamentos de Deus dentro da sua casa. O que deve governar a sua casa é o Senhor. O que deve, glórias a Deus, aleluia, governar a sua família é o Senhor. Não é o governo, não é o sistema, não é a escola, não é nada fora de Deus que deve governar a sua casa. Porque o sistema do mundo, o sistema mundano desse mundo, doutrina as pessoas a não castigar os seus filhos, a não bater nos seus filhos quando for necessário. Enquanto a palavra fala que se for necessário
tem que ungir a vara e corrigir o filho. O mundo é contra a família, porque eles normalizam o homossexualismo. Eles normalizam o homem com homem, a mulher com mulher. Eles normalizam, enquanto a palavra do Senhor diz que é abominação. Porque Deus, em Gênesis capítulo 1, criou Deus os céus e a terra, criou Deus homem e mulher. E o homem sairá da sua casa, ajuntará a sua esposa e tornará uma só carne e multiplica. O inimigo é contra a família. O inimigo ele tenta distorcer os mandamentos de Deus. E o mundo normaliza isso. Tem muitas pessoas dentro da igreja que estão deixando as doutrinas do mundo entrar dentro da sua casa. Hoje tem pessoas que têm videogames dentro da sua casa. Hoje tem pessoas que adotam filmes de assassinato, de violência dentro das suas casas. As pessoas trazem para dentro das suas casas o que o mundo oferece lá fora. Como é que Deus vai agir se nós estamos fechando as portas para Deus? Eu não sei vocês, mas quando eu às vezes vejo um vídeo no Instagram que é contra a vontade de Deus, onde tem morte, assassinato, onde tem, sabe, eu vejo roubo, pessoas matando umas às outras, aquilo lá me entristece, aquilo lá me causa angústia. Onde eu vejo pessoas no carnaval cristão pulando e falando que é para Jesus. Onde eu vejo dentro das igrejas pessoas deixando ímpias subir em cima do altar e blasfemar contra a palavra. Isso me entristece. E ao mesmo tempo me alegra porque a palavra do Senhor está se cumprindo. É uma coisa bem doida, mas ao mesmo tempo que me entristece, e quando eu lembro que é profecia, é profético isso que está acontecendo, isso me alegra e me faz lembrar que Jesus está voltando. Brevemente nós iremos sair dessa terra. Brevemente nós iremos sumir desse mundo e morar no lugar onde habita a justiça. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Irmãos, que essa palavra